Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade à leitura guiada explicada do nosso livro Drácula, do Bram Stoker. Até agora já foram 3 vídeos que a gente já tratou dos 2 primeiros dias dessa história. Então, se você ainda não viu, vou deixar no card aqui em cima para você assistir desde o começo essa playlist. Essa história é muito legal, é muito interessante. Ainda não aconteceu tanta coisa, então se você está vindo aqui pela primeira vez, aproveita, tá? Clica no card que eu já falei agora há pouco e assiste desde o primeiro vídeo, que você vai gostar. Tenho certeza que você vai gostar. E se você está acompanhando desde lá do primeiro dia dessa história interessante, você já sabe o que fazer. Senta confortável, pega um lápis, uma borracha e um caderno para anotar as palavras novas que eu vou te falar nesse vídeo e bora pro vídeo! Então, nós começamos esse terceiro dia, 5th of May, the castle. The grey of the morning has passed, and the sun is high over the distant horizon, which seems jagged, whether with trees or hills, I know not, for it is so far off that big things and little are mixed. I am not sleepy, and as I am not to be called till I awake, naturally, I write till sleep comes. There are many odd things to put down, and lest who reads them may fancy that I dined too well before I left Bistritz. Let me put down my dinner exactly. I dined on what they called rubber steak, bits of bacon, onions and beef, seasoned with red pepper and strung on sticks and roasted over fire, in the simple style of the London scat meat. The wine was a golden Mediash, which produces a queer sting on the tongue, which is, however, not disagreeable. I had only a couple of glasses of this, and nothing else. Então, muito bem. Estamos no dia 5 de maio, The Castle, o castelo, ou no castelo, dependendo do contexto que você quiser usar. O cinza da manhã passou, e o sol está bem alto no horizonte distante, que parece recortado, jagged, recortado, do tipo picotado de alguma forma. Whether with trees or hills, I know not. Ou seja, não sei se por árvores ou colinas. Essa é uma frase que ela serve muito bem para aquelas pessoas que gostam de fazer tradução paralela. Você está chegando aqui pela primeira vez, não sabe o que é, o que eu me refiro quando eu digo tradução paralela? É aquela tradução onde você acha que cada palavra em inglês tem que cair no mesmo quadradinho que uma palavra em português embaixo. Ou seja, eu tenho uma palavra em inglês embaixo, eu tenho que ter uma palavra em português referente a ela e assim por diante, porque as duas frases têm que estar na mesma ordem. Problema número 1, não tem não, tá? Problema número 2, e muitas das vezes elas não só não têm que cair na mesma ordem, como elas não vão estar na mesma ordem. E esse aqui é um grande exemplo disso. Eu pego lá no final do I know not, ou seja, eu não sei, e venho para cá, whether with trees or hills. Whether é uma forma um pouquinho mais formal, um pouquinho mais rebuscada de dizer if, ou se. Então, eu não sei se por árvores ou colinas. O que ele está dizendo aqui? Que o sol, a luz do sol estava recortada. Não sabemos ao certo, ou ele não sabe ao certo, se por árvores ou colinas. For it is so far off that big things and little are mixed. Então, por causa da distância, porque é tão distante, for it is so far off, porque é tão distante que as grandes coisas e as pequenas estão misturadas. Então a gente acaba confundindo a dimensão das coisas. Eu não estou com sono. E como eu não preciso ou não serei chamado até eu acordar, naturalmente eu escrevo até o sono vir. Há muitas coisas singulares para colocar no papel. To put down, quando a gente está usando num sentido, num contexto de literatura, num contexto de escrita, to put down significa escrever, registrar no papel, ok? And lest who reads them. Então, para aqueles que os leem,
os leem ou os leiam, nesse caso, as coisas que eu estou escrevendo, podem pensar ou podem achar ou podem ter uma opinião que eu comi demais antes de sair de Bistritz. That I dined too well. Ele está sendo muito sutil, muito cuidadoso na forma de falar. Ao invés de falar que exagerou, né? Está falando que ele comeu bem demais. Seria a tradução um pouco mais próxima do que está escrito aqui. Então, contextualizando, significa que eu comi exageradamente antes de sair de Bistritz. Então, deixe-me escrever o meu jantar exatamente. Então, antes de vocês, nós leitores, pensarmos que ele exagerou na comida, que ele está, né, com aquele sentimento de saciedade exagerada e tudo mais, ele vai explicar o que ele comeu no jantar. Olha só, eu jantei o que eles chamam de Robber Steak. Robber Steak é o nome de um prato, tá? Então, consequentemente, esses nomes a gente não traduz, tá? Fica sendo só Robber Steak, tá? Vou fazer uma tradução livre, só para você entender. Robber Steak seria bife do ladrão. Não tem nada a ver, né? Eu sei, não tem nada a ver. Então, pedaços de bacon, cebola e carne. Beef, gente, não é bife. Bife é steak. Beef é a carne de boi ou a carne de vaca, como algumas pessoas falam, tá? Então, quando falar que é beef, a gente costuma traduzir como carne apenas, mas você vai entender que é carne de bovino, tá bom? Temperada com pimentões e servidas em espetos e assadas por sobre o fogo, né? Over the fire, sobre o fogo, no estilo simples da comida de gato, da carne de gato de Londres. Gente, olha só isso. Aqui no Brasil, a gente tem aquela expressão de espetinho de gato, churrasquinho de gato. Lá também tem. Então, London Cat's Meat. Então, seria carne do gato de Londres, que é um espetinho. Qualquer semelhança com o nosso churrasquinho de gato, mera coincidência ou não. Então, esse prato, esse Robber Steak que ele estava falando, basicamente é um espetinho misto com bacon, cebola, carne temperada lá com a pimenta vermelha, que como a gente já viu anteriormente é o pimentão, e assado sobre o fogo. Deve ser gostoso isso, né? Que é o que eles chamam lá de um estilo da carne de gato de Londres. E o vinho era um Golden Mediash, né? Mediash deve ser alguma língua eslava ali, alguma língua ali do centro-leste da Europa, que produz vamos dizer assim, um sting. Sting seria como se você tivesse levado uma ferroada, mas em termos de bebida, a bebida ela não ferroa você. Então vamos dizer assim, uma sensação singular, uma sensação diferente na língua, que é, entretanto, não desagradável. Ou seja, aí contextualizando essa frase, eu diria que não é, entretanto, desagradável. Esse vinho traz uma sensação diferente na língua, mas que não é uma sensação ruim. Eu tomei apenas alguns copos, a couple of glasses, quando ele fala, geralmente são 2 taças ou 2 copos. Então, eu só tomei 2 copos deles e nada mais. Em suma, ele tomou um pouquinho demais e está evitando contar. Aí aqui, antes da gente virar a página, ele diz assim: When I got on the coach, the driver had not taken his seat, and I saw him talking with the landlady. They were evidently talking of me. Vamos só até aqui, porque aqui começa uma frase que termina na página seguinte, tá bom? Então vamos lá. Quando eu entrei na carruagem, o motorista não tinha entrado, não tinha assumido o seu assento. E eu o vi falando com a senhora, a dona do estabelecimento, com a anfitriã do hotel. Eles estavam evidentemente falando de mim. Olha que coisa. O motorista da carruagem e a senhorinha lá que deu aquele crucifixo para ele, lembra disso? Pois é, aquela senhorinha estava conversando com, eu vou botar assim, o cocheiro, porque era como eram chamados os motoristas de carruagens. Motoristas ou condutor, né? Vamos deixar assim. Então ele diz assim: For every now and then they looked at me
and some of the people who were sitting on the bench outside the door, which they call by a name meaning word bearer, came and listened. And they looked at me, most of them pityingly. I could hear a lot of words often repeated, queer words, for there were many nationalities in the crowd. So I quietly got my polyglot dictionary from my bag and looked them out. I must say they were not cheering to me, for amongst them were Ordog, Satan, Pokol, Hell, Strigoika, witch, Vrolok, and Vrkoslak, both of which mean the same thing, one being Slovak and the other Servian, for something that is either werewolf or vampire. Memory, I must ask the count about these superstitions. Vamos até aqui. Volta e meia, every now and then, ou seja, volta e meia, eles olhavam para mim. E algumas das pessoas que estavam sentadas num banco do lado de fora da porta, que eles chamavam pelo nome que significava mantenedores da palavra, portadores da palavra, vieram e escutaram. E então olharam para mim, em sua maioria, de forma de pena, como se eles estivessem sentindo pena. Eu podia ouvir um monte de palavras frequentemente repetidas, palavras diferentes, palavras singulares. Pelo fato de haverem muitas nacionalidades na multidão, então eu, quietamente, peguei o meu dicionário poliglota da minha mochila, da minha bagagem, e olhei para ele. Olhei para elas, as palavras. Eu preciso dizer que elas não estavam me animando muito, não eram muito animadoras para mim, porque entre elas estavam Ordog, que é o Satã, ou o capeta mesmo, né? O capiroto lá embaixo, Pokol, que é inferno, Stregoica, que é bruxa, Vrolok e Vrkoslak, ambas as quais significam a mesma coisa, uma sendo eslovaca e a outra sérvia, para alguma coisa que está entre um lobisomem ou um vampiro. Memória, eu preciso perguntar ao conde sobre essas superstições. When we started, the crowd round the inn door, which had by this time swelled to a considerable size, all made the sign of the cross and pointed 2 fingers toward me. With some difficulty, I got a fellow passenger to tell me what they meant. He would not answer at first, but on learning that I was English, he explained that it was a charm or a guard against the evil eye. This was not very pleasant for me, just starting for an unknown place to meet an unknown man. But everyone seemed so kind-hearted and so sorrowful and so sympathetic that I could not but be touched. I shall never forget the last glimpse which I had of that inn-yard and its crowd of picturesque figures, all crossing themselves as they stood round the wide archway, with its background of rich foliage of oleander and orange trees in green tubs clustered in the center of the yard. Then our driver, whose wide linen drawers covered the whole front of the box seat, Gotza, they call them, cracked his big whip over his 4 small horses, which ran abreast, and we set off on our journey. Vamos até aqui? Quando nós começamos, a multidão se reuniu na porta da pousada, porta do hotel, o que tinha, naquele momento, aumentado ou inchado a um tamanho considerável. Todos faziam o sinal de uma cruz e apontavam 2 dedos em direção a mim. Com alguma dificuldade, eu consegui que um colega passageiro me dissesse o que eles significavam, o que eles queriam dizer. Ele não responderia de princípio, mas entendendo ou ficando sabendo que eu era inglês, ele explicou que isso era um
gesto de proteção. Ou seja, um charm seria um encantamento, né? Um encantamento ou uma guarda, né? Algumas religiões chamam de vários nomes aqui no Brasil, mas vamos dizer assim, um encantamento, uma forma de reza, uma forma de proteção contra o mal olhado. The evil eye, o mal olhado. Isso não era nem um pouco prazeroso para mim. Apenas começando para um lugar desconhecido, para conhecer um homem desconhecido, mas todas as pessoas, ou todo mundo, parecia tão bondoso e tão penalizados no sentido de se sentir mal, né? E tão simpáticos que eu não podia nada além de estar tocado, de ficar comovido com a preocupação deles. Eu nunca esquecerei, I shall never forget, eu nunca esquecerei o último relance que eu tive do jardim do hotel e da sua multidão de figuras pitorescas, todos se benzendo e ficando em volta do largo arco, com o fundo de uma rica folhagem de oleandro e árvores de laranja ou laranjeiras, em tubos verdes misturados no centro do jardim. Né? Esse clustered, é um misturado no sentido de amontoado, né? De bagunçado. Então, o nosso condutor, ou nosso cocheiro, o qual as calças de linho largas cobriam toda a parte da frente do assento da frente da diligência, da carruagem, Gotha, né, como é chamado aqui, cracked his big whip. O que ele quer dizer com isso? Ele estalou o seu grande chicote, whip, chicote, né, por sobre os 4 cavalinhos que tinham na frente da carruagem, que correram emparelhados. Abreast seriam peito a peito, ou seja, alinhados bem certinho, e nós partimos na nossa jornada. E bom, vamos até aqui, começamos essa jornada com o nosso personagem aqui, e no próximo vídeo a gente vai continuar para saber se ele chega no Castelo do Conde, se ele não chega no Castelo do Conde, o que vai acontecer no meio dessa viagem, por que as pessoas estão se benzendo e enviando essas coisas de proteção para ele. Mas a gente só vai saber disso a partir do próximo vídeo. Então, muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você na próxima parte do livro ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.